Você que gosta de cantar, já parou para pensar sobre o que faz de uma música um clássico? Talvez suas muitas qualidades artísticas que permitem que a cada nova audição um aspecto inédito seja descoberto, impedindo que essa música envelheça. Mas existem muitas músicas desse tipo e nem todas se tornam clássicos. Quem sabe algum elemento de destaque, um gancho, que capture o ouvinte, como os 4 toques da Quinta Sinfonia de Beethoven, ou aquele refrão de Hey Jude dos Beatles, que convoca todos a cantar em uníssono, ou então, aquela súplica objetiva e eficiente, cantada por alguém que tem a paixão devorando o coração. Vem, 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 vem! Acho que chegamos a um ponto. Quando a música tem tudo o que falamos anteriormente e além disso nos toca o coração, é grande a chance de se tornar um clássico. E Carinhoso, de Pixinguinha e João de Barro, tem tudo isso. E para nós, que gostamos de cantar, traz um elemento a mais. É um excelente exercício vocal, ajudando a aprimorar vários aspectos técnicos da expressão, como, por exemplo, a articulação musical, o uso ou a supressão do vibrato e a dinâmica. Mas como assim, aspectos técnicos da expressão? A expressividade pode ser aprimorada? Não se trata de algo natural? Vamos falar sobre isso? Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que eu te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Meu nome é Marcelo Elme, sou cantor e professor de canto há mais de 30 anos e doutor em música. Após algumas análises de canções em que apresentei os exemplos em minha própria voz, achei importante trazer também outras vozes que podem oferecer novas perspectivas para os assuntos comentados. Para a análise de Carinhoso, conto com a participação da querida amiga e aluna Vânia Brito, que possui uma voz médio-aguda com ênfase no mecanismo M2, o chamado registro de cabeça. Vamos então conhecer alguns detalhes sobre esse clássico da música brasileira. Carinhoso nasceu como choro instrumental pelo talento de Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, um dos primeiros gênios da nossa música popular que viveu entre 1897 e 1973. Segundo o compositor, a peça surgiu em 1917, mas ele preferiu encostar. Naquele tempo, o pessoal nosso da música não admitia choro assim de 2 partes. Choro tinha que ter 3 partes. Então, eu fiz Carinhoso e encostei. Tocar o Carinhoso naquele meio, eu não tocava. Ninguém ia aceitar. A versão instrumental só foi registrada em 1928 pela orquestra típica Pixinguinha Donga. Apesar dessa e de algumas outras gravações, como a de Luperce Miranda, o choro carinhoso continuava ignorado pelo grande público. Em 1936, porém, a atriz e cantora Heloísa Helena precisava de uma música de impacto para sua apresentação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e pediu que o famoso compositor de marchinhas de carnaval, Carlos Alberto Ferreira Braga, o João de Barro, colocasse letra no choro. Mas só um ano depois a canção alcançou o sucesso, com a gravação de Orlando Silva, e desde então foi regravada mais de 200 vezes, tornando-se um clássico absoluto. A inclusão da letra certamente teve grande responsabilidade na consagração de Carinhoso. Mas esse casamento tão perfeito entre melodia e texto só foi possível porque, apesar da origem musical, a peça já trazia características que favoreciam a adesão expressiva das palavras. Vamos então observar alguns aspectos musicais de Carinhoso e algumas soluções inteligentes do letrista ao associar o texto à melodia. O tom escolhido para nossa análise é Lá maior, por ser adequado à tessitura médio-aguda de Vânia Brito, já que os exemplos serão apresentados em sua voz. Carinhoso é um choro inovador, pois sua forma binária diverge dos choros tradicionais, construídos sobre a forma rondó, com 3 partes que se alternam. No caso de Carinhoso,
A forma básica é introdução, A, B, B, coda. O tema principal, que se desdobrará por toda a música, é composto de uma escala descendente de 3 notas tercinadas em graus conjuntos e um salto ascendente de terça maior, que culmina em uma nota longa. Ele começa em anacruze e as entradas em anacruze são predominantes na peça. As notas longas do tema principal servem para delimitar as frases e agem como pontuação, permitindo inserir pausas para respiração conforme a necessidade. Os 2 acordes dos 8 primeiros compassos resumem a harmonia da peça. O acorde de Lá maior corresponde ao tom principal, e o de Dó sustenido menor antecipa o tom para o qual a peça será modulada na parte B. E quando a voz sustenta as notas longas, abre espaço para as melodias do arranjo, que se desenvolvem num desenho cromático marcante. Vamos ouvir. Coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Na fala cotidiana, normalmente as inflexões que terminam no agudo pedem continuidade. E esse gesto é intensificado quando perguntamos alguma coisa, certo? Segundo Tati, quando um compositor junta letra e melodia, um novo elemento surge, o modo de dizer, uma força intuativa procedente da linguagem oral que expressa em suas curvas as intenções do enunciador. As frases que compõem o modo de dizer da canção são chamadas unidades entoativas. No final de cada frase entoativa estão os tonemas, inflexões que definem o ponto nevrálgico da significação dessas frases, com apenas 3 possibilidades físicas de realização: descendência, ascendência ou suspensão. Assim, uma voz que inflete para o grave, distende o esforço de emissão e procura o repouso fisiológico, diretamente associado à terminação asseverativa do conteúdo relatado. Uma voz que busca a frequência aguda ou sustenta sua altura, mantendo a tensão do esforço fisiológico, sugere sempre continuidade. Mas também no contexto musical, existe a ideia de pergunta e resposta, ou mais precisamente, tensão e relaxamento. Melodias sequenciais também ajudam a gerar relações de pergunta e resposta, como no caso das frases entre os compassos 8 e 10 e 10 e 12. A segunda frase soa como resposta ou confirmação da primeira, por reforçar a ideia temática em outra região da tessitura. Nesse caso, a resposta está numa região mais grave. Mas nem sempre a pergunta musical está no agudo e a resposta no grave, como é típico na fala coloquial. Na música pode ser o inverso. Mas em Carinhoso, isso acontece o tempo todo. Recortando as melodias, podemos notar que também nas semifrases, as perguntas musicais estão sempre na região mais aguda e as respostas na região mais grave. Nos acordes, entre os compassos 8 e 16, também há uma relação de perguntas e respostas consecutivas. Isso porque esses acordes, em sua maioria, configuram dominantes individuais que se resolvem nos acordes seguintes, apenas para que estes se tornem eles mesmos novas dominantes individuais. Quando o letrista faz coincidir pergunta e resposta musical com pergunta e resposta coloquial, é que surgem as unidades entoativas mais convincentes. Em outras palavras, o público acredita no que está sendo dito, e a letra de João de Barro aproveita justamente a confirmação do tom e a nota grave final para inserir a primeira certeza do personagem após muitas dúvidas. Mas mesmo assim, foges de mim. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. A parte B começa em outro tom, estabelecendo contraste com a parte A, como é típico no choro. Nesse caso, a peça vai para o terceiro grau, no tom abordado aqui, Dó sustenido menor. Porém, após apenas 8 compassos, ainda na parte B, a tonalidade original estará de volta, seguindo assim até o final da peça. A primeira seção da parte B tem 2 longas melodias baseadas em graus conjuntos e ritmo em colcheias.
É o trecho da música que mais se assemelha aos choros tradicionais, pela influência barroca, agilidade, frases maiores e grande tessitura percorrida. A partir do compasso 23, teremos a célebre escala ascendente com notas longas, na qual o cantor pede que sua amada venha. A maneira como o texto se articula com a melodia faz com que acreditemos, de fato, na ansiedade do enunciador. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que eu te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem. A nota de conclusão dessa escala é também o ápice da canção. Não é a nota mais aguda. Essa, a nota Si, ficou lá atrás, entoada rapidamente nos olhos que ficam sorrindo. Mas é a nota Lá, que sustentada e coincidindo com o próprio acorde de Lá, marca o retorno à tonalidade original de forma triunfante. Também é o ponto de virada na argumentação do personagem. O observador tímido, que se contentava em apenas olhar para sua amada, mostra-se mais assertivo, ousado e até sensual. Vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. As notas finais, entre os compassos 37 e 39, na conclusão da parte B, reverberam o final da parte A, entre os compassos 12 e 15, que, por sua vez, são reflexos da primeira frase da canção. Vem, vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Na música erudita, a partir do século XVII, tornou-se comum que a intenção expressiva do compositor estivesse anotada na partitura, através de indicações de articulação, dinâmica, andamento, além de dispositivos de alteração do tempo, e palavras como cantabile ou morendo. Mesmo nos casos em que não existem anotações prévias, como por exemplo na música antiga, a análise da própria estrutura da obra pode orientar no uso de determinados elementos expressivos. É possível identificar numa frase musical a tendência a inflexões de dinâmica e andamento, como crescendo, ralentando. Todos esses elementos expressivos, para estarem à disposição da voz do cantor, precisam, em algum momento, terem sido desenvolvidos tecnicamente, mesmo que de maneira intuitiva. Por exemplo, a realização de um pianíssimo ou a aceleração ou desaceleração gradual de um andamento, além de sensibilidade, envolve um componente artesanal. Não são poucos os teóricos que defendem uma base técnica amparando o florescimento da espontaneidade interpretativa. Richard Sennett, por exemplo, nos lembra que a crença na correção e sua busca geram expressão. Em música, essa passagem se dá quando os padrões modulam de fatos físicos, como tocar com afinação, para a avaliação mais estética, por exemplo, de uma frase bem enunciada. O autor observa que para que a espontaneidade seja alcançada, é necessário um padrão de referência que corresponda a um sólido alicerce. Oliver Sacks nos lembra, porém, que embora a conquista da técnica seja um caminho para se alcançar a naturalidade expressiva, não significa que essa transposição seja imediata. Os músicos profissionais, ou qualquer um que pratique uma composição, às vezes podem ter de ouvir com uma postura desapaixonada, crítica, para assegurar que todas as minúcias da execução sejam tecnicamente corretas. Mas a correção técnica sozinha não basta. Uma vez obtida, a emoção tem de retornar, senão corre-se o risco de ficar apenas com um árido virtuosismo. O que é preciso sempre é um equilíbrio. Vamos destacar algumas passagens de Carinhoso e as possibilidades de estudo contidas nesses trechos.
O primeiro assunto que trago é a maneira como escolhemos sustentar as notas longas de uma canção. Nas primeiras frases de Carinhoso, temos a oportunidade de explorar esse aspecto. Vamos ouvir. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Em sua interpretação, a Vânia sustentou as notas longas sem vibrato e respeitando suas durações totais, utilizando apenas pequenas cesuras entre as frases para poder respirar. A respiração entre as frases ocorreu de forma bastante coordenada e silenciosa. Embora seja uma interpretação limpa e bastante adequada ao gênero popular, não significa que é um modelo ideal a ser seguido. Vamos nos lembrar, por exemplo, que o ruído respiratório também pode ter valor expressivo. Temos aqui a primeira sugestão de estudo. Sustentar notas longas exige coordenação fono-respiratória para que se chegue ao final da frase e para que a afinação não caia. E como o vibrato, em muitos casos, ajuda a disfarçar a desafinação, não recorrer a ele pode ser bastante desafiador. Por outro lado, também podemos utilizar a premissa das notas longas justamente para experimentar várias maneiras de realizar o vibrato. Fernandes observa 3 parâmetros determinantes do vibrato: a flutuação da altura, a variação da intensidade e o número de ondulações por segundo. Se no canto lírico o vibrato está amalgamado à voz e esses parâmetros observam critérios específicos, no canto popular o ornamento é utilizado com maior liberdade. Além de não haver um padrão para esses parâmetros, é possível, por exemplo, sustentar a nota sem vibrato e só realizar o vibrato no final, o que é bastante comum. E mesmo a presença de vibratos irregulares pode ser expressiva. Se o intérprete preferir encurtar as notas longas, mantendo a separação dos trechos através de pausas maiores, poderá se aproximar mais da fala coloquial em uma outra linha de interpretação. Além disso, optando pelas pausas maiores, fica mais fácil antecipar ou atrasar a entrada das frases, o que permite diversas divisões do texto, impactando nas escolhas interpretativas. Quanto à articulação, trago 2 passagens que permitem explorar o tema. Uma que favorece o entendimento do legato e outra que sugere uma execução mais destacada. A realização do legato pede que as consoantes sejam suavizadas. Isso sempre ocorre de forma mais efetiva quando as notas estão em graus conjuntos ou em sequências melódicas com notas próximas, como saltos de terça. Ligar um salto maior que uma terça, por exemplo, fica bem mais difícil. A frase entre os compassos 8 e 12 possui alguns saltos de quarta justa em suas sequências melódicas, o que poderia ser um entrave para a realização do legato. Porém, aqui temos um bom exemplo das observações de Lorenzo Mammy sobre a fluidez do português brasileiro. As vogais mais amplas e os ditongos assumem uma parte da função articuladora das consoantes, enquanto estas, principalmente as nasais e as líquidas, tendem a fundir-se com a vogal que as precede. É uma língua, para usar um termo da música antiga, cheia de liquescências, isto é, sonoridades fluidas, cujo início e fim não podem ser definidos com clareza. Uma língua, portanto, que resiste às marcações rígidas, tentando arredondá-las. Se analisarmos os fonemas que iniciam as sílabas nesta frase, além de vogais que já unem as notas naturalmente, temos mais consoantes favoráveis ao legato que as desfavoráveis. Em vermelho, consoantes líquidas, fricativas e nasais, que facilitam a fusão das sílabas, são 14 contra 6 plosivas, em azul, que interrompem o fluxo do ar. Na ligação entre fonemas nos saltos de terça e quarta, as conexões favoráveis ao legato também são predominantes, 5, contra apenas uma conexão com a consoante plosiva G, que, no entanto, é uma plosiva vozeada, não interrompendo totalmente o fluxo do ar. Já as consoantes plosivas não vozeadas, que interrompem o fluxo do ar, como P, T e o C, com som de K, além da plosiva vozeada D, estão situadas nas notas em graus conjuntos, que por sua vez facilitam o uso do legato. Então, no primeiro caso,
Os saltos dificultam a ligadura, mas os fonemas favorecem. E, no segundo caso, os graus conjuntos facilitam a ligadura, mas os fonemas criam um pequeno entrave. Ou seja, essa passagem oferece facilidades para a realização do legato, ajudando aqueles que não estão familiarizados com essa articulação, mas, ao mesmo tempo, inclui algumas pequenas dificuldades que permitem a abordagem das estratégias necessárias à sua realização. A interpretação da Vânia para esse trecho apresenta um leve legato, não tanto pela atenuação das consoantes, mas principalmente pela alteração sutil do tempo e a presença de alguns portamentos, diluindo as marcações rítmicas rígidas. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. No oposto do legato está o staccato, a articulação que se propõe a destacar as notas que chegam ao ponto de ter suas durações diminuídas pela metade. Porém, aqui vale a sugestão de utilizarmos os elementos expressivos de forma sutil. Se marcarmos demais o staccato em uma canção popular, chegando ao ponto de diminuir a duração das notas, podemos comprometer a naturalidade necessária ao gênero. Mas basta articular bem as consoantes e priorizar a divisão das colcheias sem muitas alterações rítmicas, que será possível destacar as notas, obtendo um efeito similar ao staccato, mas menos radical. A passagem ideal para exercitar essa articulação mais marcada é o início da parte B, nas duas frases com características barrocas, entre os compassos 16 e 23. Isso porque as articulações mais secas são bastante comuns em peças do repertório barroco, devido à presença de instrumentos, como o cravo e o clavicórdio, que não permitiam prolongar as notas. Ao optarmos por uma articulação marcada nesse trecho, será possível trazer à canção uma lembrança da música barroca, reforçando a referência da própria melodia. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que eu te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Por fim, com essa música, também é possível sensibilizar o estudante de canto para o uso da dinâmica. Claro que em qualquer música é possível exercitar a dinâmica, mas o texto passional e o movimento intenso pela tessitura, subindo e descendo em carinhoso, é um estímulo a mais. Podemos destacar, por exemplo, o trecho entre os compassos 23 e 25, correspondente à melodia ascendente acompanhada da palavra vem. Essa passagem denota a ansiedade do enunciador, o que por si só já sugere que a voz cresça em dinâmica. Existe ainda uma convenção musical que sugere a dinâmica crescente em melodias ascendentes, independentemente do contexto, claro, quando não há indicação contrária. Mas, além do texto e das notas ascendentes, há também uma tensão harmônica, que só se resolve na nota final, acrescentando mais um estímulo a essa intenção. Tanto que, na maioria das gravações de Carinhoso, os cantores incluem o crescendo neste momento. Após a escala ascendente, temos uma rápida distensão da frase graças aos saltos em direção às notas graves. Nesse caso, o estímulo natural é decrescer e chegar a uma dinâmica piano na nota grave na palavra calor. Esse padrão também foi adotado por vários artistas. Vem, 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 vem sentir o calor. A utilização de padrões consagrados ou a transgressão desses padrões são ações que interferem diretamente no significado geral dos conteúdos da canção. Podemos observar como alguns cantores conhecidos interpretaram esse trecho. Enquanto Elis Regina, Maria Bethânia, Djavan e Marisa Monte escolheram a intensidade crescente conforme chegavam nos agudos, outros intérpretes preferiram transgredir esse padrão. Orlando Silva, por exemplo, a despeito de sua orientação lírica, que poderia levar a uma interpretação operística, preferiu entoar o trecho com pouco volume. Assim, embora os três primeiros vem ocorram em dinâmica crescente, sua intensidade abarca apenas do piano ao mezzo-piano, e o último vem não chega a configurar um mezzo forte.
Além disso, os 3 primeiros vem têm as notas encurtadas e uma leve queda na afinação das terminações, com o cantor abandonando as notas em prol da fala. Já Nana Caymmi inicia a dinâmica crescente, porém, no último vem, que supostamente deveria representar o ápice desse crescendo, a artista frustra as expectativas, entoando um piano súbito, o que traz delicadeza à sua versão e acrescenta nuances ao personagem da canção. Mas no canto popular não há regra embasando essas soluções. A sugestão aqui é ampliar os recursos. Uma proposta é, primeiramente, dominar os modelos clássicos de articulação, fraseado e dinâmica, e depois experimentar as transgressões. Mas pode ser diferente, de forma mais espontânea, sem um caminho linear. O aprendizado vem quando compreendemos a importância de experimentarmos de forma mais consciente os elementos expressivos. Certamente, ao explorarmos esses recursos num contexto técnico, será possível ampliar nosso repertório de sonoridades e, durante as apresentações, de forma mais espontânea, realizar interpretações muito mais ricas. Nos próximos vídeos, outras canções e outros compositores ganharão destaque. Vamos celebrar o nosso cancioneiro, que é tão especial. E sempre com enfoque nas músicas que, de alguma forma, tenham o potencial de oferecer desafios e soluções para o desenvolvimento da técnica vocal. Vânia Brito foi acompanhada em Carinhoso pelo violonista Haroldo Outa. Marcelo Elmi fez a preparação vocal e Mauro Giuliani, do estúdio Sound Up, a produção do vídeo. Os arranjos de piano ouvidos na introdução e na vinheta são de autoria e execução de Manuel Sanches. Se você chegou até aqui é porque se interessou pelo assunto. Então, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e acione o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos, porque tem muito mais a seguir.